Olá amigos, estamos de volta aqui pela Escola do Concurseiro, eu, professor Jusilândio Souza, com o nosso curso de Conhecimentos Bancários. E já estamos na nossa aula número 2, onde nós vamos estudar Banco Central do Brasil e o Comitê de Política Monetária, o Copom. Aula muito importante. Mas você deve estar se perguntando assim, professor, deve estar se perguntando assim, e as questões que o senhor prometeu sobre CMN no início da aula 2, realmente, a gente vai voltar lá e ver as questões que a gente ficou de analisar, não é isso? Não deu tempo na aula anterior e a gente vai analisar agora. Na aula anterior, nós falamos sobre o CMN, você viu a importância do CMN, as funções do CMN, analisamos cada uma delas, não é? E ao longo do curso estaremos, de alguma forma, nos referindo diretamente ou indiretamente a essas funções. E aqui está a primeira questão, Banco do Brasil, SESGRAN-Rio 2013. Olha como foi cobrado aqui, sobre o CMN. Uma das atribuições do CMN, que é a lei número 4.595 de 64, essa é uma das leis da reforma bancária, que foi feita em 64, né? Estabelece na qualidade de órgão integrante do Sistema Financeiro Nacional, veja bem, uma das atribuições, ele quer, dessas 5 alternativas, uma delas é a atribuição do CMN. Ele quer que você diga qual é. Vamos lá? Bom, letra A. Receber os recolhimentos compulsórios das instituições financeiras. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que você dê uma pausa aí e tente resolver sozinho, tá? Enquanto eu respiro fundo, você vai dar uma pausa, depois você aperta play pra gente falar de novo. Ok, eu imagino que você já tenha dado pausa e já tenha tentado resolver e imagino que você tenha acertado. Vamos lá? Letra A. Receber os recolhimentos compulsórios das instituições financeiras. Isso é função do CMN? Não. Pessoal, perceba que aqui nós temos uma atividade de execução. Colocar a mão na massa. Receber. Ora, aí é a entidade executiva. É o Banco Central do Brasil. O CMN, lembra? Ele delibera. Eu mostrei para você aqui, olha aqui. Esses verbos se referem ao ato de deliberar, de mandar, de dar ordens, de ordenar, ok? Eles não se referem à execução em si. Quem faz a execução é o Banco Central. E justamente a letra A é uma atribuição do Banco Central e não do CMN. Letra B. Realizar. Opa, realizar. Você já poderia resolver a partir daqui. Também é Banco Central. Realizar, ou seja, colocar a mão na massa, fazer, né? Realizar. Realizar as operações de redesconto e empréstimos a instituições financeiras. Também é atribuição do Banco Central, a gente vai ver aqui. Determinar os percentuais do recolhimento compulsório. A gente vai ver o que é isso, tá? Esse linguajar todo aí, esse economês, você vai estudar todo ele. Eu só quero que você entenda que mesmo não tendo estudado o Banco Central ainda, né, que é assunto dessa aula, você já consegue resolver só de perceber que o CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele delibera, ele manda fazer. E quem faz? O Banco Central. Quem executa é o Banco Central, ok? Então o Banco Central funciona como a entidade executora do que pretende o Conselho Monetário Nacional. E você sabe também que o presidente do Banco Central, ele é uma das 3 autoridades que compõem o CMN, né? Junto com o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Então essas três autoridades compõem o Conselho Monetário Nacional, além de algumas comissões consultivas, né, que assessoram o CMN. Ok. Letra C. Então não é letra A nem letra B. Letra C. Determinar os percentuais, eu já falei, de recolhimento compulsório, também é Banco Central, tá? Mas, professor, determinar não seria uma deliberação? Ou neste caso, não. Porque ele determina, o Banco Central determina as instituições financeiras que recolham o dinheiro daí compulsório, quer dizer, obrigatório, recolham o dinheiro para o Banco Central, como nós veremos aqui. Então, isso não é uma deliberação, né? Isso é uma determinação. E quem deliberou foi o CMN, né? O CMN, nas suas resoluções, ele ordenou que se fizesse isso. Agora, quem diz os percentuais que devem ser recolhidos, aí é o Banco Central. Letra D.
Executar, professor, nem precisa dizer, né? Executar não pode ser CMN. Claro que não, pessoal. Executar, o CMN delibera, toma decisões. Quem executa são outras instituições, especialmente o Banco Central. Mas vamos lá. Executar os serviços de meio circulante. Meio circulante é dinheiro, né? Banco Central. O Banco Central, por exemplo, ele recolhe, a gente vai ver aqui, as cédulas e moedas dilaceradas, rasgadas, né? Cuspidas, né? Escarradas. Infelizmente, o brasileiro maltrata o dinheiro dele, né? Mesmo sabendo que isso dá prejuízo à nação. Ok. Essas cédulas são recolhidas pelo Banco Central. Isso é um grande exemplo de executar o serviço do meio circulante. Meio circulante, lembra das nossas setinhas aqui? Do nosso fluxo monetário? Esse dinheiro que circula por aí? Então, esse serviço de executar o meio circulante é feito pelo Banco Central do Brasil. Então, nos sobra apenas a letra E, que é justamente a resposta. Olha aqui. Orientar. Opa! Orientar. Orientar o quê? Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras. Eu mostrei para vocês aqui, lembra? Eu tenho certeza que você acertou. Olha, sério. Você acertou, tenho certeza disso. Vamos lá? Há uma outra questão aqui. Banco do Brasil, Sesgran Rio, 2012. Olha como foi cobrado aqui, que interessante. O Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de instituições voltadas para a gestão da política monetária do governo federal, né? Cujo órgão deliberativo máximo é o CMN. Né? Essa definição aqui de sistema financeiro a gente discutiu aqui, né? A gente falou aqui sobre. Cujo órgão deliberativo máximo, falamos aqui, é o CMN. As funções do Conselho Monetário Nacional são... Então, funções do Conselho Monetário Nacional. Vamos lá? Assessorar o Ministério da Fazenda na criação. Assessorar, já pode parar por aqui, olha. Assessorar o Ministério da Fazenda? Ei, professor, dá um tempinho aí para eu resolver. Pô, neste caso aqui, não ficaram todas no mesmo slide, né? Vai ficar um pouquinho complicado para você resolver sozinho aí, mas a escola do concurseiro, ela vai fornecer para você um PDF com texto, que inclusive é um resumo do meu livro Conhecimentos Bancários, é um resumo, e vai fornecer também, eu imagino, os slides que estão aqui, tá bom? Tudo bem? Vamos lá então. Então, assessorar o Ministério da Fazenda, rapaz, você pode imaginar o CMN assessorando? Não, o CMN é o órgão máximo deliberativo do sistema financeiro, não vai assessorar ninguém, ele é assessorado, entendeu? Então, você não precisa nem ler totalmente aqui. Letra B, definir, vamos lá, definir a estratégia da Casa da Moeda, estabelecer o equilíbrio das contas públicas e fiscalizar as entidades políticas. Rapaz, fiscalizar a entidade política? O que você acha que os políticos pensam disso, hein? Já pensou? O CMN fiscalizar as entidades, os partidos? Não faz sentido, né? Então, não é letra B também. Vamos lá. Letra C. Estabelecer as diretrizes gerais. Opa! Olha aí, professor, começou a melhorar, hein? Estabelecer as diretrizes gerais. De quê? Das políticas monetária, cambial e creditícia. Política monetária, né? Dinheiro. Política cambial também dinheiro, mas a relação de nossa moeda com moedas externas de outros países. E creditícia, o crédito, né? Isso vai ficar mais claro para você quando a gente vê Banco Central. Embora esteja certo aqui, essa é uma atribuição do CMN. Regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras e disciplinar os instrumentos das políticas monetária e cambial. A resposta já é essa, a letra C. Mas você pode estar se perguntando assim, professor Jusilândio, como? Se aqui está dizendo fiscalização das instituições financeiras. E o senhor me disse que quem fiscaliza é o Banco Central do Brasil. Né? Quem fiscaliza a instituição financeira. Mas observe que ele está dizendo aqui, primeiro, estabelecer diretrizes gerais. Opa, é CMN, tudo bem? Eu te disse que são diretrizes, são normas que deverão ser
praticadas, seguidas por todos os componentes do sistema financeiro nacional. Então, até aqui é CNN, com certeza. Aí ele fala assim, olha, regular. Gente, regular é traçar regras, né? Regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização. Ó, não é fiscalizar, regular as condições de fiscalização. Ou seja, tecer regras, tecer normas, construir normas gerais que vão dizer como é que essa fiscalização deve ser feita. Feita por quem? Pelo Banco Central. Então, aqui, embora fale de fiscalização das instituições, trata-se de uma função realmente do Conselho Monetário Nacional, a reunião aí de 2 ou 3 funções, atribuições do Conselho Monetário Nacional. Tudo bem, vamos ver por que não é a letra D. Então a letra correta é a C, a alternativa correta. Por que não letra D? Vamos ver. Letra D, fornecer crédito. Rapaz, o CMN, você imagina alguém indo lá onde estão aquelas 3 autoridades reunidas e pedir dinheiro emprestado? Pô, calma aí, não faz sentido, né? Então, fornecer crédito a pequenas, médias e grandes empresas. Já abandona porque não faz sentido. Ok? Se você quiser ler todo, depois você vai pegar o PDF lá com as questões, com os slides, você vai ler, tá? É uma questão bem feita, mas você vê que pelo nosso conhecimento aqui, já dá para matar a charada e saber que a letra D não se encaixa numa função, numa atribuição do CMN, né? Fornecer crédito não faz sentido. Tudo bem? Vamos em frente. E letra E, professor? Por que não a letra E? Secretariar e assessorar o sistema financeiro nacional. Não, calma aí. Essas 3 autoridades máximas, né? Esse Conselho Monetário Nacional que delibera sobre todo o sistema, já pensou? Ele vai secretariar e assessorar? Não faz sentido. Tudo bem? Então, a gente já poderia parar por aqui também, tá? Porque não faz sentido isso aí. Você percebeu que muitas vezes é por isso que às vezes alguém fica dizendo, olha, o fulano, o primeiro colocado, o segundo no concurso, ele fez a prova rapidinho, rapaz, e saiu. É porque algumas questões, quando você está num patamar mais elevado de conhecimento, você não precisa ler toda a alternativa, tá? Você já conhece o macete, né? De repente, você já percebe logo, quando você se lembra das técnicas jussilandísticas, né? Quando você se lembra dos macetes objetivos ensinados aqui na escola do concurseiro, você já percebe que realmente dá para saltar etapas. Mas por enquanto vamos devagar para não doer, né? Mas depois a gente vai acelerar um pouquinho, porque eu tenho certeza que você está conseguindo me entender. Tudo bem? Agora vamos sim, né? A essa aula 2 sobre Banco Central do Brasil. Bom, o Banco Central do Brasil a gente já viu que é uma entidade supervisora, não é isso? Dentro daquela classificação nossa, a gente já viu que é supervisora. Características do Bacen e sua posição no SFN. Principal entidade supervisora, já falei para vocês, né? Não é a única, nós temos outras, por exemplo, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, né? Que será estudada também aqui, mas a principal é o Banco Central do Brasil. Responsável pela preservação do poder de compra da moeda brasileira. Isso é muito importante, a gente vai voltar a essa característica aqui do Banco Central, quando a gente falar das funções do Banco Central, né? As funções do Banco Central. E aí eu vou dizer para você que o Banco Central, ele é o responsável, sim, por evitar inflação, por evitar que a nossa moeda perca o valor. A gente vai definir inflação aqui para você, depois você vai entender do que eu estou falando. Controlador do volume de moeda em circulação. Atenção, controlador. Não confunda com aquela função do CMN que nós vimos aqui. A gente viu que o CMN ele regula o valor interno da moeda para evitar surtos inflacionários. Veja bem, regular é o Conselho Monetário Nacional. Agora, controlar esse volume de moeda, inclusive para evitar surtos inflacionários, para evitar inflação, vou dar uma definição aqui rápida de inflação para você entender. A inflação é o aumento de preços de forma desordenada e contínua
dos produtos ou dos serviços ao longo de um período. Então, quando os produtos estão aumentando demais, o preço está subindo, a gente chama de inflação. Tudo bem? Ok. Então, controlar o volume de moeda em circulação é função do Banco Central. Só estou dizendo a você que se parece com aquela função de regular o valor interno e externo da moeda, que é o CMN, que isso é função do CMN, tá? Regular o valor interno e externo da moeda, como vimos aqui. Quando você fala de pôr a mão na massa, ou seja, de fazer realmente, aí é quem? Banco Central do Brasil. Então esse controle, ele é feito diretamente pelo Banco Central do Brasil, como nós veremos aqui. Tudo bem? Funções do Banco Central do Brasil. Epa, professor, esse solzinho aqui, o que é isso, professor? Olha, sempre que você vir esse sol aqui em um dos nossos slides, significa que nós temos uma novidade aí. Novidade mesmo. Algo que tenha acontecido, algo que tenha mudado, ou que tenha sido inserido nos últimos, digamos, 2 anos aí, 2 anos e meio, né? 2014, 2015 e 2016. Então é uma novidade para você ficar muito bem aí, tanto para a sua prova de conhecimentos bancários, como para te ajudar na prova de atualidades e na prova de redação. Tudo bem? Então, virar o solzinho e virar em vermelho a parte que é novidade, ou que tenha sofrido alguma alteração, tá bom? Ok. Funções do Banco Central. Temos aqui a primeira, emitir papel moeda e moeda metálica. Olha que interessante. Quem emite o dinheiro é o Banco Central. O Banco Central emite. Quem fabrica é a Casa da Moeda do Brasil. Atenção, o Banco Central emite. O Ministério da Fazenda autoriza, né? Aí o Banco Central, ele emite. E a Casa da Moeda vai o quê? Fabricar. Tudo bem? Vai fabricar. E aí é onde está a novidade. Falaremos sobre ela daqui a pouco, quando chegarmos aqui embaixo. Bom, outra função do Banco Central. Executar os serviços do meio circulante. Já falamos sobre essa aí. Lembra que eu te falei lá atrás, quando o dinheiro está dilacerado, rasgado, cuspido, escarrado, o Banco Central recolhe, é um dos exemplos, né? Dizer quais características as moedas vão ter, quais características o dinheiro vai ter, isso é função do Banco Central e está dentro dessa função aqui, olha, executar os serviços do meio circulante. Meio circulante é esse dinheiro que está circulando aí de mão em mão entre os agentes econômicos, como nós vimos aqui aquele fluxo. Regular, professor, regular não seria CMN? Isso é uma exceçãozinha, viu? Olha aqui. Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. É regular, mas é regular a execução. Então, serviço de compensação de cheques e outros papéis. O que é isso, professor? Olha, você já deve ter pegado o cheque de um banco qualquer, digamos, um cheque do banco A, e você vai depositar o cheque no banco B, não é isso? Aí demora um tempinho, que é o prazo de compensação, para esse dinheiro entrar em sua conta, né? No banco B. Sua conta é no banco B, você tem um cheque do banco A e você deposita no banco B, não é isso? Então, demora um tempinho para o dinheiro entrar. Por quê? Porque é preciso que se faça a compensação de cheques. Esse compensar esses cheques e outros papéis é justamente fazer a troca. Esses bancos terão que se reunir e se encontrar, né? Até pouco tempo atrás era fisicamente isso aí, funcionário do banco A levava lá os cheques que recebeu do banco B, funcionário do banco B levava os cheques que recebeu do banco A e faziam essa troca. Ó, tem um cheque seu aqui, pá. O outro tem um cheque seu, fazia essa troca. Aí cada banco conferia a assinatura do cheque, verificava o preenchimento, verificava se o cliente tem dinheiro na conta, né, para bancar o cheque. Isso é o sistema de compensação. Bom, ele é regulado pelo Banco Central. Quem traça as regras do sistema de compensação é o Banco Central. É uma exceção, né? Você viu que tudo que dava regular era CMN. Então essa aqui é a exceção, é o Banco Central. Claro, ainda se baseia em diretrizes gerais do CMN. Mas quem regula, quem diz como é que vai ser feita essa compensação,
é o Banco Central do Brasil. E quem executa, professor? Quem executa é o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é quem executa esse sistema de compensação. Tudo bem? Agora, adquirir papel moeda e moeda metálica fabricados fora do país. O que é isso, professor? É a novidade. É a novidade. Até então, pessoal, a Casa da Moeda do Brasil, veja bem, a Casa da Moeda do Brasil é uma empresa, né, pública que ela já tem o monopólio de fabricação de dinheiro no Brasil. Nenhuma outra empresa pode fabricar dinheiro no Brasil, apenas a Casa da Moeda, tudo bem? E até então, ela tinha também o monopólio de fabricar a moeda brasileira, né? Veja bem, olha a diferença. Ela tem o monopólio de fabricar no Brasil. Mas aí, como existe brecha na lei, a lei não proíbe importar o dinheiro, né? E a Casa da Moeda estava tendo problemas para entregar o dinheiro que o Banco Central pedia para emitir. Aí o Banco Central do Brasil pediu ao governo, né? Que emitisse uma medida provisória, né? Que é algo urgente, para poder regular isso aí. Então, veio uma medida provisória que não se transformou em lei ainda, ok? Você sabe muito bem que a medida provisória, depois de um prazo, né? A medida provisória é feita pelo executivo, depois de um prazo, ela poderá ou não se transformar em lei. Até a data de gravação dessa aula, a medida provisória não foi transformada em lei ainda. Certamente será, é um tema que não é controverso, né? Provavelmente será. E não sendo, a gente trata de informar a você, ok? Ao longo do curso, né? Se acontecer ao longo do curso. Mas deve ser transformada em lei. Então, o que acontece? A partir de agora, com essa medida provisória, o Banco Central do Brasil pode adquirir dinheiro lá fora, porque a Casa da Moeda estava com problema na entrega do dinheiro e não pode parar, tem que estar sempre substituindo, produzindo novas cédulas, moedas, etc. Então a novidade é essa, certamente será cobrada em concurso aí. O Banco Central já pode adquirir dinheiro lá fora, de fabricantes no exterior, ok? O que não podemos ainda é ter um outro fabricante de dinheiro no Brasil, mas importar o dinheiro, a medida provisória autorizou. Muito bem, vamos lá? Exercer a fiscalização das instituições financeiras. É função do Banco Central do Brasil exercer essa fiscalização. Já falei sobre isso. Vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais. Cuidado aqui, quando a gente falar de CVM, a gente vai voltar a isso aqui, tá? É para você se lembrar disso. Porque quando a gente fala de mercado de capitais, puxa, professor, mas a CVM fiscaliza o mercado de capitais. A gente vai ver aqui que sim. A Comissão de Valores Mobiliários, que é outra instituição que será estudada aqui, ela fiscaliza o mercado financeiro, o mercado de capitais. E o Banco Central fiscaliza o mercado financeiro. Mas atenção, vigiar a interferência de outras empresas nesses mercados, né, é função do Banco Central do Brasil. Olha que interessante. Outra função, controlar o fluxo de capitais estrangeiros no Brasil. A entrada de dinheiro vindo de fora, ok? Entrada de dólar, entrada de... Entendeu? Ah, professor, mas é bom entrar o dólar aqui? É bom, mas precisa ser controlado, tá? Por motivos que nós veremos aqui quando estudarmos política monetária, lá na frente do curso. Só está começando. Ok, mais funções do Banco Central. Receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias. Recolhimento compulsório, pessoal, é recolhimento obrigatório, né? Entenda o seguinte, todos os dias, mas todos os dias mesmo, as instituições financeiras, principalmente os bancos, são obrigados a recolher parte do dinheiro que entrou no banco, recolher ao Banco Central. Professor, isso é sério? Sim. Lá em política monetária nós vamos falar melhor sobre isso, né? O porquê que isso é feito, tá bom? Mas por enquanto entenda o seguinte, a quantidade de dinheiro em circulação pode gerar inflação. Quanto mais dinheiro em circulação, mais as pessoas vão comprar. Quanto mais as pessoas comprarem, mais os preços vão subir e assim por diante, né? E como o Banco Central
ele é responsável, lembra? O objetivo maior dele é manter, preservar o poder aquisitivo da nossa moeda, né, para evitar que as coisas subam de preço demais. Aí o que acontece? Ele é obrigado a ter essas funções, né, ele executa essas funções. Uma delas é isso, recolher dinheiro dos bancos, né? Os bancos têm que recolher, a gente vai falar melhor sobre isso lá em política monetária. Realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras, especialmente banco. Ou seja, o Banco Central, ele empresta dinheiro aos bancos. Banco não pode fechar no vermelho, ok? Banco tem que sempre fechar no positivo. Então, se o banco vai fechar no vermelho, ele se antecipa e pede dinheiro emprestado no mercado ao outro banco, ou ele vai até o Banco Central e pega dinheiro emprestado a uma taxa punitiva, né? A gente vai falar também sobre isso, né? Essas funções do Banco Central serão revistas, algumas delas lá em política monetária. Por enquanto, quero apenas que você entenda que é o Banco Central quem pratica isso aqui. Por que ele pratica, a gente vai ver lá em política monetária. Efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais. Título público, pessoal, é o seguinte, é um título emitido pelo governo. Quando você compra fiado na mão de alguém e essa pessoa pede para você emitir uma nota promissória, né, se comprometendo a pagar, você está, na verdade, ali emitindo um título. Pois é, o governo federal também se endivida. E ele emite títulos para garantir essa dívida. Nós vamos falar também sobre isso lá em política monetária, né? São funções que a gente vai falar bastante lá em política monetária. Então, efetuar as operações de compra e venda dos títulos emitidos pelo governo, né, os títulos de dívida, é uma função do Banco Central do Brasil, ok? Aqui, só para você entender, embora a gente vai rever isso aqui lá em política monetária, para você entender aqui, ó, efeito de um aumento do volume de moeda em circulação em determinada economia. Veja bem, a setinha para cima, aumentou o volume de moeda em circulação, ou seja, tem dinheiro demais no mercado. O que acontece? Aumenta o consumo. Quanto mais dinheiro disponível, né, menor será a taxa de juros. Com muito dinheiro para emprestar, o banco vai reduzir a taxa de juros, né? Aí o que acontece? As pessoas vão tomar mais emprestado e vão consumir mais, vão comprar mais. As pessoas comprando mais, a tendência dos preços é subir. Olha a setinha para cima. Subir. Quem está vendendo, opa, o cara colocou lá 200 bananas para vender. Aí, num dia de feira, ele vendeu só 150, sobraram 50. Ele tende, na próxima, a baixar o preço para poder vender todas. Se ele percebe que chegou na feira 8 horas da manhã para vender banana, com 200 bananas, quando deu 9 da manhã, mal tinha começado a feira, ele vendeu todas, ele vai aumentar o preço. Ué, a demanda está grande, está alta, eu vou aumentar o preço. É assim que funciona o mercado, as pessoas pensam assim, já é natural isso aí. Então, com o aumento dos preços dos produtos, se esse aumento for consistente, for permanente, contínuo, a gente chama ele de inflação. Então haverá um aumento da inflação. Olha a setinha para cima, olha que interessante. Você viu que partimos de um aumento no volume de moeda em circulação e isso levou à inflação. A inflação faz cair, olha a setinha vermelha para baixo, cair o poder de compra da moeda. Como, professor? Simples. Exemplo. Nos anos 80 eu vivi isso, seus pais viveram isso, ou talvez você tenha a minha idade aí parecida com a minha idade, e você já viveu isso também. Nos anos 80 tínhamos uma inflação enorme. No governo Sarney, por exemplo, chegamos a uma inflação de quase 90% ao mês. Você sabe o que é uma inflação de 90% ao mês? É você, por exemplo, compra um produto hoje a R$100 e daqui a 30 dias ele vale R$190. Inflação de 90% ao mês. Ou seja, quando o trabalhador recebia o dinheiro, já não dava mais para fazer a mesma feira que ele havia feito no mês anterior. Então, para evitar essa inflação galopante, digamos assim, o Banco Central passou a ter essa função de controlar, de equilibrar, de manter, de preservar o poder aquisitivo de nossa moeda. E aí ele usa diversos instrumentos. Algumas dessas funções do Banco Central que vimos aqui são, na verdade, instrumentos de controle monetário. Por isso que a gente vai estudá-los
com maior profundidade lá em política monetária, ok? Tudo bem? Então, continuando, como é que o Banco Central intervém? É o mesmo slide, mas a gente mostrando que ele vai intervir justamente nessa quantidade de volume de moeda de circulação. Ele vai, de alguma forma, retirar o dinheiro de circulação para poder derrubar a inflação e manter o poder aquisitivo da moeda. Professor, o negócio é interessante, mas está meio complicado. Fique tranquilo, a gente vai esclarecer melhor isso aqui lá na frente, quando a gente falar de política monetária. Fique tranquilo. Vamos em frente. Ok. Então, a gente vai listar aqui os instrumentos de controle, né, que serão melhor estudados lá na frente. Instrumentos de controle monetário, ou seja, instrumentos de controle do dinheiro em circulação que o Banco Central utiliza, né? Recolhimento compulsório, que é forçar os bancos, por exemplo, a enviar dinheiro para o Banco Central de forma compulsória, obrigatória. Compra e venda de títulos do governo no open market, no mercado aberto. Operações de redesconto, né? Que é quando o Banco Central desconta para os bancos os títulos que os bancos descontaram de seus clientes, né? A gente vai explicar melhor isso para você lá na frente. O controle do crédito, por exemplo, quer controlar o crédito? Reduz a quantidade de prestações. Hoje se compra carro em 96 prestações, 84 prestações. Se o governo quiser restringir o crédito, o que o Banco Central faz? O Banco Central diz, olha, a partir de agora só se poderá vender carros à prestação em 48 meses no máximo. Aí vai estar restringindo o crédito, porque as pessoas vão comprar menos. Vão comprar menos. Esse é o controle do crédito. Meta para a taxa Selic, que será o nosso estudo mais aprofundado, né? Bom, aqui é aquilo que eu disse para você. A gente vai rever isso aqui lá em controle monetário. Por enquanto, entenda. DVSB, depósitos à vista no sistema bancário. Esses depósitos à vista no sistema bancário, ou seja, o dinheiro que entra no banco todo dia, parte dele, bom, ele só terá 3 destinos. Não é extraterrestre lá de Varginha, não, né? Encaixe técnico, que é aquele percentualzinho, em geral, 10% do dinheiro que entra na agência, o banco guarda para poder pagar, honrar os cheques que entram, etc. Então, parte vai para o encaixe técnico, parte será recolhida ao Banco Central, geralmente em torno de 40%, né? Então o Banco Central está sempre ajustando isso aí, aumentando, reduzindo. Geralmente 10% é encaixe técnico, vai ser guardado em cofre para cobrir cheques e pagar despesas administrativas. Mais ou menos 40% é o recolhimento compulsório do Banco Central. Tem que recolher, tem que enviar para o Banco Central. O que sobra, o banco empresta. O que sobra, o banco empresta. Entendeu? Ou seja, quanto maior o recolhimento compulsório, quanto mais dinheiro o banco tiver que enviar para o Banco Central, menos ele vai ter para emprestar. Então, banqueiro, dono de banco, não gosta de recolhimento compulsório, né? Vamos lá, em geral não gosta. Ok. Instrumentos de controle monetário, metas para a taxa Selic. Nós vamos falar aqui da taxa Selic, né? E você vai entender o sistema de meta de inflação e vai entender meta Selic versus taxa Selic. Vai ficar interessante para você isso aqui. E a gente vai mostrar para você que hoje nós temos um sistema de meta de inflação. Para evitar que essa inflação fique muito grande, imensa, que os preços subam demais, determinou-se meta de inflação, né? Então a meta, nós temos um centro da meta e nós temos o piso e o teto da meta. E quem pratica isso aí é o Banco Central através do Copom, Comitê de Política Monetária. Meta Selic versus taxa Selic. Quando eu falo meta é um objetivo, não é taxa. A taxa Selic é dada pelo sistema. Um sistema de computador, um programa de computador. Então, o sistema Selic, que é um programa de computador, ele registra as compras e vendas de títulos, né, pelo governo. Compras, vendas, entradas, saídas, passam pelo sistema, por esse programa de computador chamado Selic, ok? Então, o sistema Selic é um programa de computador que registra essa compra e venda de títulos, ok? Desse registro, há um cálculo matemático que é a taxa Selic. É um cálculo matemático. Aí, o que acontece? O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele se reúne a cada cerca de 40 dias, são 8 reuniões por ano,
para poder decidir qual é a meta para essa taxa Selic. Meta é meta. Obviamente não vai, a gente vai ver aqui que vai se aproximar, mas dificilmente será igual. Então, olha, a meta é uma taxa Selic de 14%. Ok. Aí o Banco Central começa a manobrar os seus instrumentos de controle monetário, né? Todos os seus funcionários começam a trabalhar, seus analistas, para que a taxa Selic, a taxa daquele sistema, o resultado daquele cálculo feito pelo sistema Selic, pelo programa de computador, se aproxime dos 14%. Ok? Tudo bem? Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco para você, você vai ver isso. Olha, o solzinho apareceu, significa que temos uma novidade. Esse Copom, Comitê de Política Monetária, né, houve alteração, ultimamente, nesse ano de 2016, houve alteração no Copom, a gente vai ver aqui como é. Bom, o regime de meta para inflação e a atuação do comitê, já falei para vocês, né? Vivemos um regime de meta. A carta aberta ao ministro. O que é a carta aberta ao ministro? É o seguinte: se o Banco Central do Brasil não conseguir, através do comitê, do Copom, atingir, ou seja, manter a inflação dentro da meta, o que vai acontecer? O presidente do Banco Central é obrigado a mandar uma carta aberta, ou seja, todo mundo pode ler, para o ministro da Fazenda, se desculpando, explicando os motivos que não conseguiu e dizendo o que vai ser feito para poder conseguir na próxima. É sempre assim, tá? Então, daqui a pouco a gente fala sobre os valores da meta de inflação, centro, etc. Por enquanto, entenda o seguinte. Decisões do Copom. O que são decisões do Copom? O Copom se reúne 8 vezes por ano para poder decidir qual vai ser a meta para a próxima taxa Selic. Qual vai ser a meta? A gente vai almejar, objetivar atingir 14%? É 14%? Tudo bem. Então, a meta é 14%. É 15%? Então vai ser 15%. Vamos trabalhar para que o cálculo daquele sistema Selic leve a uma taxa Selic igual àquela meta que a gente traçou. Tudo bem? Essas decisões do Copom são comunicadas ao público e houve mudança recente. Essas decisões eram comunicadas. Olha, o Copom ele se reúne numa terça e numa quarta-feira. E essas decisões eram comunicadas na quarta-feira, depois que fechavam os mercados. E a imprensa ficava ansiosa para saber qual é a próxima meta para a taxa Selic. Hoje alterou, houve uma alteração. Essa decisão é comunicada imediatamente, né? Assim que termina a reunião, mas depois das 18 horas, se faz o comunicado da decisão do Copom. Esse comunicado agora ele identifica quem votou e como. Como foi que o diretor tal votou? O Copom é formado por diretores do Banco Central ali, ligados, né? A parte monetária. Então, como é que esse pessoal votou? Na terça-feira, então é sempre terça e quarta, na terça-feira, os diretores de cada área do Banco Central expõem como está a sua área, fala sobre sua área, etc., né? E na quarta-feira, eles reúnem essas informações, sentam-se e votam, né? Votam mesmo na decisão se deve aumentar a meta para a taxa Selic, reduzir ou manter como está. Exemplo, está 14%. Vamos manter 14%? Vamos aumentar ou vamos diminuir? Entendeu? Ok? Tudo bem? Ok. E quando decide a meta, ainda vem o viés. A gente fala dele daqui a pouco. O que é o viés? Viés de alta, viés de baixa, né? Já vou adiantar. Se for viés de alta, olha, vamos decidir a meta em 14%. Né? Com viés de alta, significa que ao longo dos próximos cerca de 40 dias, até a próxima reunião, o presidente do Banco Central, que coincidentemente é o presidente, coincidentemente não, é o presidente do Copom, o presidente do Banco Central, é o mesmo presidente do Copom. Então, ele pode, se for decidido viés de alta, ele pode aumentar de forma unilateral, ele pode tomar, né, em caso de necessidade extrema, ele pode sozinho, sem ouvir o Copom, aumentar a taxa. Né? Houve viés de alta. Se for viés de baixa, ele pode, antes da próxima reunião, reduzir a taxa. Tudo bem? Quando diz sem viés, é o que tem acontecido nos últimos 5, 6 anos, né?
nunca mais teve viés. Então, quando é sem viés, significa que o presidente do Copom e ninguém mais, ninguém, nem ele, nem ninguém, poderá aumentar ou reduzir essa taxa, essa meta, antes da próxima reunião. Só o comitê poderá mexer nessa meta. Tudo bem? Ok? Síntese dos objetivos do Copom. Implementar a política monetária decidida pelo Ministério da Fazenda e pelo governo federal. Então, quem decide a política monetária não é o Banco Central, hein? É o Ministério da Fazenda e o governo federal. O que o Banco Central vai fazer através do Copom é manter a inflação dentro da meta. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E para manter a inflação dentro da meta, o Banco Central vai ter que executar alguns instrumentos, dentre eles a taxa Selic. Mas tem outros, recolhimento compulsório, como eu falei, venda de títulos do governo e compra no open market, no mercado aberto, e assim por diante, tá bom? Definir a meta para a taxa Selic e um eventual viés, como eu falei aqui. E analisar o relatório de inflação. Esses são os objetivos do Copom. Ok, olha o solzinho aparecendo, olha que interessante, tem uma novidade aqui. Olha, meta Selic, intervalo de tolerância da meta. Para 2016, o centro da meta é 4,5%, com variação de 2 pontos para mais ou para menos. Quer dizer o seguinte, olha, 4,5% com 2 pontos para mais. 4,5% é o centro da meta, 4,5%, né? 4,5% mais 2 pontos, vai dar 6,5%. 4,5% menos 2 pontos, vai dar 2,5%. O que acontece aqui? Nós temos o piso, é 2,5%, o teto, 6,5%, e o centro da meta, 4,5%. Significa que o Banco Central, através do Copom, vai tentar atingir o centro da meta, tá? O centro. Mas há uma tolerância. Essa meta pode ficar, a inflação pode ficar entre 2,5% e 6,5%. Se passar de 6,5% ou menor que 2,5%, aí sim vai ter que fazer aquela carta aberta comunicando ao ministro da Fazenda, se desculpando por não ter conseguido e dizendo o que vai ser feito para nas próximas reuniões, né, o Copom conseguir colocar a inflação de novo dentro do seu intervalo aqui, olha, de 2,5% a 6,5%. Mas esse intervalo, né, com tolerância de 2 pontos a mais ou 2 pontos a menos, foi até o ano 2016. Até esse ano agora, 2016, que está acabando. Ou seja, para 2017 e 2018, o centro da meta continuará em 4,5%, essa é a novidade. O centro continuará em 4,5%, porém, a variação vai ser de 1,5% para mais ou para menos. Então, a inflação não pode passar de 4,5% mais 1,5%, 6%. 4,5% menos 1,5%, 3%. Então, a inflação não pode ser menor a partir de 2017 e 2018. A inflação não poderá ser menor que 3% e nem maior que 6%, ok? Mas o objetivo fundamental é o centro da meta, que é 4,5%. Então está aqui essa novidade, né? Olha o solzinho aparecendo, novidade para 2017 e 2018. Isso acontece porque essa decisão de qual vai ser a meta é feita na metade do segundo ano que antecede, tá? Então, para 2017 e 2018 já se sabe desde 2015, né? Então é interessante isso aí, 2015 e 2016. Muito bem? Se você for ao site do Banco Central, bcb.gov.br, você vai ver essa imagem aqui, olha, lá no canto superior direito da tela, mostrando a taxa Selic meta e mostrando a taxa Selic diária. Essa taxa Selic aqui embaixo, ela é a do sistema, o cálculo do sistema. Então tá lá, o sistema está dizendo 13,90, mas a meta a ser atingida é 14. Ou seja, o Copom se reuniu, decidiu, né, se reuniu no dia 18 de outubro de 2016, foi a última reunião, decidiu que a taxa Selic, que a meta a ser atingida é uma taxa de 14%, mas nesse dia 31 de outubro, foi o dia que eu tirei essa imagem, o cálculo do sistema, do programa Selic, o cálculo do sistema Selic, dava uma taxa diária de 13,9%.
ela é anual, mas ela é apurada dia a dia. Veja bem, a taxa é anual, né? Já vai falar sobre isso aqui lá em política monetária. A taxa é anual, é anualizada, porém, ela é decidida a cada 40 dias, cerca de 40 dias, são 8 reuniões do Copom, e o Banco Central apresenta o valor dela diário, o equivalente dela diário. Ô professor, que estranho. Você vai entender melhor lá quando a gente falar em política monetária. Por enquanto, entenda apenas que o Banco Central, com aquele objetivo maior dele de preservar o poder aquisitivo da moeda, ele coloca o Copom, o Comitê de Política Monetária, em ação para poder executar alguns instrumentos para manter esse dinheiro, né, sem desvalorizar, ou com uma desvalorização pequena, né, para manter esse dinheiro com uma inflação pequena, não pode ser menor do que 2,5%. E para isso executa diversos instrumentos. Um deles é a meta para a taxa Selic. Então está aqui. E a decisão foi sem viés, tá vendo? Sem viés. Ou seja, o presidente do Banco Central, que é o presidente do Copom também, ele não poderá mexer nessa taxa até a próxima reunião. Ele será obrigado a manter essa taxa. Ok? Tudo bem? É isso aí. Nós temos algumas questões agora e eu vou deixar para a gente ver as questões sobre Banco Central e sobre Copom na próxima aula, tudo bem? E a próxima aula a gente vai trabalhar com Comissão de Valores Imobiliários e Conselho de Recursos. E antes disso, vai ver algumas questões. Até lá, espero você aqui na Escola do Concurseiro. Até mais!